Legal, gente, vamos então começar. A primeira dica que eu passaria para vocês é a seguinte: princípio da insignificância. Cuidado. Princípio da insignificância nos crimes tributários, previdenciários e no crime de descaminho. É uma coisa só. O valor de R$10.000 está sendo aceito majoritariamente pelo Supremo. Não é unânime. Não é unânime. Tem até uma decisão do Supremo agora recentíssima da primeira turma que deu 3-2, não admitindo a insignificância no crime de descaminho. Mas com a devida vênia, o correto é a minoria. Os dois da primeira turma, mais a segunda turma, tem reconhecido e admitido o valor de R$10.000 para efeito de insignificância nos crimes, repito, tributário, previdenciário e também no crime de descaminho. Cuidado, o descaminho está no Código Penal, 334. Apesar disso, hoje, ninguém mais nega o caráter tributário do crime de descaminho. Esse caráter tributário faz com que o regime jurídico deste crime seja idêntico ao dos crimes tributários. Em virtude disso, então, se conclui que até R$10.000 pode colocar isso na prova do MPF, sobretudo, pode colocar na prova até R$10.000. A jurisprudência majoritária admite a aplicação do princípio da insignificância. Outro tema que eu queria falar para vocês, uma dica pelo menos, é a teoria da imputação objetiva de Roxin, que está fundada na teoria do risco. Veja lá, a essência da teoria da imputação objetiva é o risco, é a teoria do risco. Risco proibido, risco permitido. Isso tem caído em alguns concursos federais e também tem caído em alguns concursos estaduais, como, por exemplo, o MP do Paraná recentemente, onde várias questões caíram exatamente em cima dessa matéria. Veja lá, trabalha aqui o seguinte exemplo. O sujeito compra uma arma de fogo numa loja e diz para o vendedor que vai utilizar a arma para matar o inimigo. E efetivamente isso acontece. A pergunta, esse vendedor responde ou não responde pelo delito de homicídio que foi cometido? Resposta: negativa. Nós fizemos um quiz sobre isso e você vai poder então trabalhar esse quiz. Nós vamos disponibilizar aqui no meu blog ou no Twitter, Danilo, no blog, né? No blog, o quiz nós vamos disponibilizar no blog. Então no meu blog hoje vai entrar um quiz sobre tudo isso e você tem que então estar atento aos detalhezinhos. Preste atenção nas palavras. Um detalhezinho muda completamente a resposta que você deve dar. Então, cuidado lá. Então, a resposta é essa. Quem vende uma arma de fogo, ainda que ciente do que o cliente vai fazer, vende em risco permitido. E quem atua em risco permitido não responde por absolutamente nada. Essa é a teoria do risco, que compõe a teoria da imputação objetiva de Roxin e que, para nós, tudo está dentro da tipicidade material. Assim, na nossa sistematização, nós falamos em tipicidade material, mas para Roxin, isso seria um exemplo de imputação objetiva, fundada na teoria do risco. De qualquer maneira, as conclusões são as mesmas. Quem gera risco permitido não responde por absolutamente nada. Essa é a essência da teoria da imputação objetiva da conduta. Você não pode confundir imputação objetiva da conduta com imputação objetiva do resultado. São duas coisas distintas que Roxin trabalha muito bem. Por quê? Onde está a diferença? Na imputação objetiva da conduta, a questão é verificar se o risco criado foi permitido ou proibido. Risco permitido ou proibido. Esse é um assunto, esse é um tema. Outra coisa distinta é a imputação objetiva do resultado.
Agora, o que você tem que verificar é se o resultado ocorrido tem nexo de imputação com o risco criado. Ou seja, o resultado deriva do risco, deriva diretamente do risco criado, se deriva a o que se chama de nexo de imputação. Eu não falei nexo de causalidade, eu disse nexo de imputação entre o risco criado e, de outro lado, o resultado alcançado. Tem que ter este nexo. E havendo este nexo, naturalmente, então, o sujeito responde. Exemplo. O sujeito furta um carro de uma pessoa. A pessoa, ao saber do furto, morreu de infarto. Morreu. O sujeito responde pela subtração do veículo, indiscutível, furto. A pergunta, ele também responde pela morte do dono? Resposta, não. E por que não responde? Porque o resultado, morte, não tem vínculo direto com o risco criado. Ou seja, o agente, quando subtrai um objeto de alguém, cria risco para o bem jurídico patrimônio. Patrimônio. Logo, não está gerando risco para o bem jurídico vida. Se o sujeito que soube morreu, morreu por conta dele, morreu por conta própria, mas o autor do furto não tem nada a ver com este resultado. Não existe aí nexo de imputação. Não confunda nexo de causalidade, que está lá no plano formal da tipicidade, com nexo de imputação, que está aqui no plano material da tipicidade. E assim, vamos caminhando, são noções básicas a respeito desse tema. Eu reitero, o quiz nós disponibilizaremos para vocês ainda hoje, está lá no meu blog, 2 ou 3 quiz, eu creio, o Danilo que vai ver isso, 2, 3, 4 quiz, sempre a respeito desses temas aqui, novos, que você tem que dominar, porque de repente cai na sua prova de domingo do MPF ou cai na sua prova do MPE. Outra dica que eu passo para vocês, ele refere-se à Lei 12.403, esta lei que vai entrar em vigor agora, dia 4 de julho próximo. Esta lei modificou a prisão e criou medidas cautelares à prisão. Nós vamos falar sobre essa lei hoje à tarde, às 4 horas da tarde, ao vivo. Você pode assistir em qualquer unidade nossa em todo o Brasil. Pois bem, em cima desta lei já estão surgindo várias questões sumamente relevantes, sumamente importantes. Uma delas, que eu recordaria para vocês nesse instante, é a seguinte. Vamos lá. Antes, o 317 do Código de Processo Penal dizia que quem comete um crime e se apresenta espontaneamente para a autoridade não podia lavrar o flagrante, e em seguida essa autoridade levava tudo ao conhecimento do juiz e o juiz podia decretar prisão preventiva. Ou seja, o 317, antes, na verdade, atualmente, porque ele ainda está em vigor, só dia 4 de julho que ele desaparece, mas hoje o 317 não permite o flagrante. Agora, vejam lá. Pela nova lei, o 317 foi revogado. Acabou. Daí a pergunta, e agora? A partir de 4 de julho, se alguém comete um crime e 20 minutos depois está na delegacia de polícia noticiando o crime e dizendo, por exemplo, olha, vai em tal lugar, lá está o corpo da vítima. Eu matei fulano, está lá o corpo da vítima. Neste caso, agora, depois de 4 de julho, o delegado lavra o flagrante ou não lavra o flagrante? Pois bem, vejam lá. A resposta a essa pergunta está no 302 do Código de Processo, que cuida da prisão em flagrante. Quais são as hipóteses de flagrante previstas na lei? 4 hipóteses. Primeira, quando o sujeito é surpreendido cometendo o crime, aí está em flagrante. 2, quando o sujeito acaba de cometer o crime. 3, quando ele é perseguido
e, em consequência, venha a ser preso. 4, quando ele é encontrado, em consequência, venha a ser preso. Pois bem, no nosso exemplo, o sujeito matou e correu para o delegado e se apresentou ao delegado. No nosso exemplo, a pergunta é a seguinte: delegado, lavra o flagrante ou não? O sujeito está em situação de flagrância ou não? Vamos descartar de plano as duas últimas hipóteses, ele ter sido perseguido ou ter sido encontrado, porque nenhuma das duas aconteceu no nosso exemplo. Até porque ele não foi perseguido coisa nenhuma e tampouco foi encontrado. Ele se apresentou ao delegado falando do crime que o delegado desconhecia. As duas últimas hipóteses, fora. Elimina também a primeira, que diz estar cometendo a infração, porque no instante em que ele se apresenta para o delegado, o crime já acontecera há 20 minutos. Logo, não está acontecendo, já aconteceu. E em virtude disso, elimina também a primeira hipótese. Resta, portanto, a segunda. É flagrante quando o sujeito acaba de cometer a infração. Aí a interpretação. Como nós devemos interpretar este inciso 2º do 302 do Código de Processo? Da seguinte maneira: o sujeito só está em flagrante quando ele acaba de cometer a infração e está no local dos fatos. Ele está no local, está presente ali, acabou de cometer, está presente no local e foi surpreendido em flagrante. Aí é flagrância. No nosso exemplo, ele já não está mais no local dos fatos. Ele já se deslocou e ele já foi para a delegacia de polícia. Logo, para nós, não existe estado de flagrância nessa situação. Essa é a razão pela qual a autoridade policial não pode lavrar o flagrante, não lavra o flagrante e, de qualquer maneira, registra tudo, faz um inquérito para que o juiz possa eventualmente decretar a prisão preventiva. Aqui em São Paulo, há poucos dias, houve um assassinato na USP, aqui na nossa Universidade de São Paulo. Não houve prisão em flagrante. Poucos dias depois, o sujeito, um coautor, se apresentou espontaneamente, confessou, o delegado não lavrou flagrante, não tinha mais flagrante. De outro lado, agora nós acabamos de saber, o juiz acaba de decretar a preventiva dele e ele já deve estar preso ou vai ser preso nas próximas horas. Porque preventiva pode, flagrante não, na situação que nós acabamos de mencionar, que é uma polêmica que vai nascer em virtude da 12.403, que entra em vigor lá no dia 4 de julho deste ano de 2011. De qualquer maneira, só apresentei para você um ponto, um tema, uma polêmica, mas são tantas polêmicas em torno desse assunto, e nós aqui estamos com vocês. Não sei se eu tenho mais tempo, tem mais algum tempinho aí, Danilo? Dá tempo? 2 minutos. 2 minutinhos, aí fazemos uma pausa rápida e já volto em seguida. Vamos prosseguir, que eu quero dar mais dicas para vocês, mais dicas. Na minha aula de Direito Internacional Penal, eu expliquei várias coisas muito fortes, mas preste atenção em algumas. Vou recordar com você. Preste atenção no jus cogens. Que é que se entende por jus cogens? É o direito costumeiro emitido pela ONU e que tem valia mundial. A ONU emite muitas regras. A ONU tem o seu direito e esse direito é conhecido como jus cogens. Algumas regras básicas do jus cogens. Primeira regrinha. Todos os crimes contra a humanidade não prescrevem. Os crimes contra a humanidade são imprescritíveis. E em razão disso, não há que se falar em prescrição. É isso que fez a Corte Interamericana de Direitos Humanos ao condenar o Brasil a investigar os crimes da ditadura, mas que caracterizam crimes contra a humanidade. Então preste atenção nesse tema, isso pertence aos jus cogens, direito mundial, direito costumeiro mundial e que é adotado por todas as cortes internacionais e é um conceito que está hoje muito em moda, sobretudo depois dessa decisão da Corte Interamericana que